Gente, vocês já me conhecem, mas é sempre bom falar um pouquinho, né? Vocês são meus amigos antigos. Sueli me conhece desde os 13 anos de idade. John já tem um pouquinho menos de tempo, mas lá se vão aí 2 anos, hein, John? Enfim, eu sou professora de inglês há mais de 30 anos. Hoje me considero uma coach de inglês, né? O que é uma coach de inglês? É um professor especializado em desenvolver programas específicos para fins específicos, tá? Então eu atendo pessoas com necessidades específicas para o inglês. E aí, é, essa é a pergunta que eu mais escuto, gente. Ah, antes de eu começar a falar sobre o tópico, já ia esquecendo aqui. Eu vou deixar aberto aqui para perguntas, tá? Vocês podem fazer comentários e o que tiverem de dúvidas eu tiro no final, tá bom? Não vai ser uma coisa longa, até porque já é fim de noite, todo mundo muito cansado, mas também não estou com pressa. Vou responder todas as perguntas, comentários, vocês podem colocar aqui que eu respondo. Com todo prazer, tá bom? Então, essa é uma das coisas que é uma das perguntas que eu mais escuto. Porque todo mundo fala que para você aprender um outro idioma, você precisa um segundo idioma, você precisa pensar nesse idioma. E eu já passei a semana inteira pensando em 3 técnicas simples, fáceis, práticas, para ajudar qualquer pessoa a aprender não só o inglês, tá? Mas qualquer segundo idioma. Eu vou começar fazendo só um breve comentário com relação ao processo do aprendizado de uma segunda língua. Na verdade, o processo é exatamente igual ao processo da aquisição da primeira língua. O problema é que todos nós, quando começamos a aprender a nossa língua mãe, a língua materna, nós somos muito pequenos. Então ninguém lembra de como foi esse processo. Mas é um processo bem simples. É de tanto ver, ouvir, associar. Né? A gente começa a repetir modelos, começa a errar, ser corrigido no ato, né? Igual caldo de cana. E aí, com o tempo, a gente vai se sentindo seguro e vai maturando e vai falando fluentemente o nosso próprio idioma. Tanto que qualquer criança, a menos que tenha alguma dificuldade específica, com até 2 anos de idade já fala fluentemente, né? Mas assim, nenhuma criança que fala fluentemente aos 2 anos de idade, 2 anos em média, ela sabe o que ela está dizendo. Eu digo, entende a estrutura da língua. Lembrem-se que passa-se pelo menos mais 3 anos, ou seja, a partir de 5, 6 anos, é que a criança é alfabetizada. Quando aí sim ela passa a internalizar também devagarzinho com a escrita, né, e a leitura, a consolidar o que ela já aprendeu, que é a fala. Então, para você pensar em inglês, a primeira técnica é esqueça o português. Se você quer aprender inglês, esqueça o português. Se você quer aprender espanhol, esqueça o português. Se você quer aprender italiano, esqueça o português. Mas como assim esqueça? Quando eu digo esqueça, é não se preocupe em traduzir. Simples assim. Então, eu sei que é difícil, porque nós somos adultos, então causa um desconforto. Mas aprenda a lidar com esse desconforto. Aprenda a aceitar esse desconforto como uma coisa natural. Porque quando você era criança, você também não entendia 100% do que ele falava. Mas se você ia no rumo. Então, a primeira dica
para aprender a pensar, ou para começar a pensar em inglês, é não se preocupar em traduzir. Quando você ouvir alguma coisa em inglês, você procure entender os sinais, de onde está vindo, né? O contexto, a ideia geral. Se preocupe com a ideia geral, não com uma coisa específica. Não se atenha a palavras. Essa é a primeira dica. A segunda dica diz respeito ao fato de que o processo de aprendizagem... Hello, Rogério! Welcome! Eu comecei a falar já, mas eu repito já já. Comecei a falar das 3 técnicas, né? Simples, práticas e diretas, para você aprender a pensar, ou melhor, começar a pensar em inglês, sem esforço. Sem esforço, tá bom? A ideia é sem esforço, de forma natural. Então, eu disse, Rogério, que a primeira dica foi: pare de querer traduzir. Simples assim. Comece a se acostumar com o desconforto que é normal, tá? De ouvir um outro idioma, seja inglês, seja espanhol. Vou focar no inglês, mas deixando claro que essas dicas que eu estou colocando aqui, elas são válidas para qualquer segundo idioma, tratando-se de adultos. Adultos aprendendo um segundo idioma. Porque a gente já tem um background, já tem um know-how aqui, né? A gente já tem a nossa língua mãe internalizada, ok? Então, a primeira dica é não se preocupar com traduções, por favor. Então, você vai ouvir o idioma inglês e vai tentar ver indícios. A gente recomenda que você ouça em inglês com a legenda em inglês. Por quê? Porque existem muitas palavras cognatas. Então, provavelmente, você vai conseguir deduzir alguma coisa, ou vai reconhecer algumas palavras, porque nós já estamos imersos no mundo globalizado. E se vocês forem fazer uma lista de palavras, mesmo que nunca estudou absolutamente nada de inglês, de palavras do nosso dia a dia que estão em inglês, são muito grandes. Então, já gera um certo conforto, tá? Então, a primeira dica é realmente não traduzir, porque essa não é a forma natural. A segunda dica de você pensar em inglês é tão simples quanto a primeira. Entenda que você não vai começar a pensar em inglês, é um processo, enquanto você não ouvir o suficiente. E aí eu vou contar uma historinha que foi o que aconteceu comigo. Eu sempre tive muita vontade de aprender espanhol. Ainda não dediquei o tempo necessário, ainda não foi prioridade para mim, tá? Até agora não foi prioridade. Não, nunca dediquei. Porém, lá atrás, tô falando de uns 15 anos atrás, eu decidi que queria, graças a Laura Pausini, eu ganhei um disco dela em espanhol, me apaixonei por aquelas músicas em espanhol e eu queria aprender só a cantar em espanhol. Como eu tenho vários amigos que falam espanhol, contratei meu amigo e professor Daniel, que inclusive é meu amigo aqui do Face, durante 30 dias na época, e eu queria só aprender a cantar as músicas da Laura Pausini em espanhol. E aí, óbvio, como eu estava cantando a música, eu queria saber pelo menos o que é que eu estava dizendo. Então, mas eu não queria aulas convencionais. Eu queria que o Daniel me desse uma ideia do que era a música e me ensinasse só aquelas músicas. Eu contratei para estar comigo todos os dias. Na época eu tinha uma escola em Manaus, então ele ia para a minha escola e me dava 2 horas de aula de segunda a sexta, durante 30 dias. Eu não consegui fazer mais do que isso. Gente, o que aconteceu foi incrível. Eu não falo espanhol até hoje, mas depois desses 30 dias, ouvindo 2 horas
o Daniel e ouvindo as músicas que eu ouvia direto, que eu adorava, eu sonhei em espanhol. Então, isso comprova a segunda técnica que eu estou dizendo para vocês. O nosso cérebro tem uma capacidade, o cérebro de um adulto, tem a capacidade de armazenar, comparar, assimilar com uma rapidez incrível. Óbvio que eu tenho facilidade com o aprendizado de idiomas. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos facilidade. Mas isso só significa que umas vão ter que estudar mais, outras que estudar menos. Mas isso não significa que não é possível para todos, ok? Então, a segunda dica é, como eu me expus o suficiente, meu cérebro fez as conexões necessárias e lá estava eu um belo dia sonhando em espanhol. Como isso é possível? Todo mundo sabe e diz que para você sonhar no outro idioma, significa que você já é fluente no mesmo. Eu não sou fluente em espanhol. Eu não falo espanhol. Porém, como eu maciçamente me coloquei na posição de ouvir, ouvir, ouvir e praticar, eu acabei sonhando em espanhol. Então, a outra dica para você começar a pensar em inglês é escute inglês, tá? Escute o máximo que você puder, o máximo de tempo possível que você puder. Agora, por favor, procure coisas que você goste, coisas prazerosas. Não vá ouvir coisa que não te interessa. Não vá ouvir coisas que o seu amigo acha que é importante para você. Então, eu gosto de música, então ouvir a música. Se você gosta de música, ouça música. Se você gosta de filmes, ouça filmes. Existem vários, não no YouTube, mas existem vários aplicativos e vários sites gratuitos onde você pode ouvir acompanhando com a legenda. Então, a segunda dica para você falar, começar a falar inglês, pensando em inglês, é ouvir maciçamente, ok? E finalmente, a terceira dica, welcome, Rogério. E a terceira dica, então a primeira é não atrapalhe o processo, deixe de pensar em português. A segunda é escute maciçamente. E a terceira, para você começar a pensar em inglês de forma natural, entenda que é um processo. Então, pegue a partir de hoje tudo que tiver no seu universo, pegue o seu celular, mude para o inglês, bote no idioma inglês o seu celular. Fala, mas eu não entendo. Mas vai estar lá tudo, as teclas vão estar no mesmo lugar, gente. Se você pegar o seu celular em português, vai estar no mesmo lugar. Bem-vinda, Olímpia! Um beijo, minha linda. Então, pegue o seu celular e bote ele em inglês. Tem lá o idioma. Pega a sua TV, o controle da sua TV e coloque no idioma inglês. Então, cerque-se do inglês. Faça com que o inglês passe a fazer parte da sua vida, o inglês ou o idioma que você queira aprender. Tá? Essas são as técnicas e dicas para você começar a pensar em inglês. Vou dar uma quarta, uma colher de chá aqui para vocês, que foi isso que eu fiz com a minha filha, tá? Para alfabetizá-la em português. E já testei essa técnica com meus alunos também. Você pega, por exemplo, você quer para começar a pensar em inglês, tá? Então você pega, vamos supor, escolhe um aposento da sua casa, pode ser a cozinha, ou pode ser a sala, ou pode ser o seu quarto, onde você gosta de ficar mais tempo. E aí você etiqueta tudo que existe de objetos em inglês, com a palavra em inglês. Vai lá para o Google Tradutor, né? Coloca lá, guarda-roupa. E ele vai dizer, português, está lá em inglês. E tem como você ouvir. Então,
Pratica também, não fixe só na forma escrita, porque se você vir só a forma escrita, você corre o risco de acabar lendo como a gente lê em português. Então, procura ouvir o som. É meio mecânico? É, porque é um computador, mas funciona, ajuda, ok? Então, etiqueta tudo que você tem. Começa por um ambiente, o ambiente que você mais frequenta. Experimenta fazer isso e ir devagarzinho aumentando, tá? Vai começando a te cercar de situações, e no caso, objetos, né? Do seu dia a dia para que você incorpore o inglês ao seu dia a dia. Porque, gente, é um processo. A gente não passa a pensar em inglês da noite para o dia, não. Mas eu asseguro que hoje, por exemplo, a minha dificuldade está em traduzir. Quando eu vejo alguma coisa em inglês que eu quero explicar, eu tenho que forçar a minha mente para dizer, ok, o que isso quer dizer em português? Como é que eu digo isso em português? Assim como o contrário. Puxa, ok, isso aqui, como é que eu faço para falar isso em inglês? Porque não é a palavra, não é traduzir a palavra, mas a ideia. Então, é pensar na ideia, ok? Então, essas são as 3 técnicas, na verdade 4, né? Que eu me comprometi a passar para vocês hoje. Agora eu estou abrindo para as perguntas para vocês. Alguma dúvida? Estou aqui. Olímpia, quantas dicas você pegou? Você entrou depois? Oi, Sueli, John, alguma dúvida? Nossa, deve ser uma professora muito boa. Ninguém tem dúvida. Gente, vocês podem colocar aqui seus comentários também, fiquem à vontade. Podem comentar aqui o que acharam. Ok. Muito bem. Bom, então aproveito e lembro a vocês que a partir da próxima semana, de 25 a 29 de junho, nós vamos começar a semana do Cantando em Inglês. Uhul! De novo, adoro, adoro. O cantar ajuda bastante, bastante mesmo. Por quê? Além de ser uma coisa que eu adoro e a grande maioria de nós gosta, né, de cantar, ajuda na entonação, na pronúncia e assim, a gente deixa a vergonha de lado. Eu canto debaixo do chuveiro mesmo. Então é muito legal. Obrigada, obrigada, John. Ok, Sueli, vai pensando aí. Vai pensando. Estou esperando aqui. São dicas muito simples, eu sei. Óbvias até, eu diria. Mas é mudança de hábito, sabe? É ir se acostumando com o desconforto, gente. Porque o natural é aprender. Se você não aprendeu, é porque você está forçando sua barra. Então, um pouquinho mais de fé. E se expor, sem medo de ser feliz. Em distinguir as letras das músicas em inglês. A Sueli está dizendo aqui que está encontrando dificuldade de distinguir as letras das músicas em inglês. Vamos lá. Sueli, essa dificuldade se dá porque, assim, a gente, em português, a gente
acostumou-se já, nosso cérebro está acostumado para identificar as palavras, as frases por sílabas, né? Então, a nossa língua é infinitamente mais fácil, principalmente de cantar também, do que o inglês. A língua inglesa ela é fonética, então é um conjunto de sons que se juntam e formam uma determinada melodia. A dificuldade em distinguir depende da música, depende do ritmo da música, depende do quanto você já se expôs. Mas é normal. Essa dificuldade é normal. Como é que você vence essa dificuldade? Ouvindo e ouvindo e ouvindo, se expondo mais. Quanto mais você ouvir, porque assim, existem maneiras, existem técnicas de você estudar a fonética e aprender como é que é feita essa associação, existe. Mas não é a forma natural, tá? A forma natural é ouvir e deixar o seu cérebro fazer as conexões. Olha aqui. Já tá aqui o link para quem quiser, tá? Se inscrever na Masterclass Word Tips cantando em inglês. Então, I'm singing in the rain, só que não é in the rain, né? Estamos cantando na semana do inglês. Tirei tua dúvida, Sueli? Lembrando que existem músicas mais fáceis, outras mais difíceis. Tô esperando a Sueli responder aqui. Ô, Rosita! Beijo, minha linda. A Rosita é a esposa do Daniel, professor a quem eu mencionei aqui, peruana também, muito querida. Minha amiga linda. Deixa eu ver mais quem comentou aqui. O Mauro. Ah, Carlos Martinez. Obrigada, Carlos. Tudo bem, Sueli? Podemos encerrar a live? Dia longo. Amanhã o dia será mais longo ainda, graças a Deus, só tenho que agradecer. Então, gente, muito obrigada. Tenham todos uma ótima noite. Que Deus nos abençoe. E vamos lá para a semana do Cantando em Inglês. Piques, bye bye. See you.